Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Para a Liberdade foi que Cristo nos libertou. O título da quarta-feira é Libertados do pecado e da lei. E o versículo, Romanos 7:6. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor. Obrigado por tuas misericórdias que sempre se renovam, as quais diariamente nós contamos, por tua graça que tem nos suprido dia após dia e pela riqueza das tuas palavras, cheias de espírito, de vida, cheias de revelação, nos fazendo entender a tua vontade e o teu coração. Que até o fim, amado Senhor, nós andemos em novidade de espírito, em novidade de vida, fazendo aquilo que agrada no teu coração. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4, Paulo diz: Fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Paulo apresenta para nós em Romanos essa importante verdade. Quando nós cremos no Senhor, nós fomos revestidos de Cristo, identificados com Ele. Isso quer dizer que a morte de Cristo também se tornou a nossa morte. E por que nós morremos? Para que nós morremos? Nós morremos para a lei, para o pecado, para o velho homem, ou seja, para tudo que envolve a velha criação, nós morremos. E aqui também diz, nós fomos ressuscitados como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai. E por que nós fomos ressuscitados? Para andar em novidade de vida. Ou seja, aquilo que acontecia antes de nós, da nossa salvação, de nós recebermos o Senhor, aquilo deve morrer. Assim que nós somos batizados, por isso é muito importante as pessoas entenderem que você não precisa esperar se livrar de vícios, ter um comportamento melhor para se batizar. Não, o batismo é uma comprovação de uma verdade bíblica que é, você está morto para as coisas de antes, para o pecado, para a carne, para a lei, enfim. Então, você deve sim, assim que você recebe a salvação, já se batizar. É uma realidade bíblica, você está atestando uma realidade espiritual. Então não há algo na Bíblia que diga, olha, você tem que esperar para se batizar. Se você está numa situação irregular, você tem que esperar. Não. Assim que você recebe a salvação e tem clareza sobre o batismo, é importante se batizar. Então veja, o batismo, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele compara o batismo ao que aconteceu na época de Noé. Então o que aconteceu? Noé, através das águas, da arca, ele sepultou a sua antiga vida, até a geração toda, tudo ficou para trás. E ele entrou num novo viver, numa nova vida. O povo de Israel, quando sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, isso também é uma figura do batismo. O apóstolo Paulo mostra isso. A mesma coisa, quando você atravessa o Mar Vermelho, o Egito fica para trás, você tem uma nova vida. Então o foco não é o batismo em si, mas a nova vida. Então esse é o ponto. Por isso que você não precisa tentar consertar as coisas para depois ser batizado. Você crê que você morreu com Cristo para todas essas coisas e passa a viver uma nova vida. E onde está a força para se livrar de pecados, de vícios? Aí você vira a página na sua Bíblia e você vai para Romanos 7. E ali no começo diz o seguinte,
eu vou ler a partir do versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, a morte, as paixões, elas operavam na nossa carne, o pecado, e aí, com a lei dizendo, você está errado em ter esse comportamento, você não tinha força para abandonar esse comportamento. Mas como a lei dizia, está errado, o que acontecia? Frutificava para a morte. Você cada vez mais desanimava, cada vez mais se sentia mal, se sentia que não ia conseguir, que você era uma pessoa ruim, e isso cada vez mais vai afundando a pessoa na morte. Então, por isso que Cristo morreu e nós morremos à sua semelhança, né? Estamos identificados com a sua morte, para que carne, pecado, lei, tudo isso, irmãos, fosse destruído. Mas tem um ponto importante, porque eu falei, né? Como é que então, onde está a força para que eu me liberte dessas coisas? Aí o versículo 6 diz, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos. Estou lendo Romanos 7,6. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Esse é o ponto. Onde está a cruz de Cristo? Ela não está lá em Jerusalém. A cruz de Cristo está no nosso espírito. A força está no nosso espírito, através da palavra, através de imergir na palavra, de inculcá-la no nosso coração. Isso faz com que nós permaneçamos no espírito. E no espírito, você mortifica os feitos do corpo. É o que Paulo vai falar em Romanos 8. Ele vai dizer, se você seguir com a sua mente na carne, pensando nas coisas desse mundo, da velha criação, você vai sempre experimentar a morte. Mas se você aprender a colocar a sua mente no espírito, antes havia acusação, agora vai haver paz. Antes havia morte, agora vai haver vida. Então veja, irmãos, é uma questão de aprender a colocar a mente no espírito. Por isso é tão importante o nosso relacionamento com a palavra, a imersão, tudo que o Senhor tem nos dado para nos fazer cada vez mais permanecer no espírito, com a palavra sendo inculcada em nós. Então, baseado nisso, eu vou ler aqui na página 63, o segundo parágrafo. Então, veja, entenda isso, porque muitas pessoas não entendem essa verdade. Alguns acham que ela não existe, outras acham que ela é no sentido assim, bom, agora não existe mais pecado, então se eu adulterar, se eu matar alguém, tudo isso não é mais pecado, porque Cristo crucificou o pecado. Não é dessa forma. Então, é preciso entender, irmãos, que o pecado está na nossa carne. Ele vai continuar trabalhando para fazer você e eu pecarmos, né? Cometermos os atos pecaminosos. É como uma árvore. Então, o pecado produz pecados, como uma macieira produz maçãs. Agora, quando nós vamos para o Espírito, esse poder do pecado é anulado. É o corpo do pecado, a manifestação, esse desejo, essa cobiça, tudo isso é anulado. Por quê? Porque no Espírito está a cruz de Cristo, a realidade da cruz de Cristo. Vamos lá, página 63, segundo parágrafo. A liberdade que o Senhor nos dá no Espírito não significa que após essa experiência não tenhamos mais a natureza pecaminosa em nós. A eficácia da morte de Cristo na cruz só se torna real quando estamos no Espírito. Fora desta esfera, retornamos à esfera do velho homem, ou seja, da carne. A prática da lei está na esfera da carne, onde jamais conseguiremos vencer. Se temos a realidade de que nosso velho homem já morreu com Cristo, vivemos em ressurreição e andamos em novidade de vida. Por isso, quem volta à prática da lei, volta para a esfera da carne, da religiosidade. Muitos ainda têm uma vida cristã sem novidade, enfadonha, guiando-se pela lógica humana,
vivendo de acordo com a tradição dos homens. O rei Salomão disse que experimentou de tudo, e tudo é vaidade. Para ele, a existência humana é monótona e sem sentido, pois geração vai, geração vem, e nada há de novo debaixo do sol. Presta atenção, né? Debaixo do sol. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer. Isso aqui, irmãos, é a opinião de alguém que teve tudo, que foi muito sábio, Salomão. Então, quando ele escreve as palavras de Eclesiastes, você vê um tom crítico sobre todas as coisas dessa terra. Quando ele fala que tudo é correr atrás do vento, debaixo do sol. Por que eu friso essa questão, debaixo do sol? Porque o debaixo do sol, ele reflete a velha criação. Quer dizer, as coisas que são terrenas. Mas o que Cristo nos deu está acima do sol. Buscai as coisas lá do alto. Aonde? Que alto? Onde Cristo vive. Quando nós vimos o Evangelho de João, qual foi a coisa mais impactante no começo? A porta aberta nos céus. E uma voz dizendo, sobe para aqui. Então perceba, o que Salomão não conseguiu experimentar, hoje nós experimentamos. Que a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro sentido para as coisas, o verdadeiro sentido para a nossa vida está acima do sol, no terceiro céu. Por isso em Colossenses Paulo diz, buscai as coisas lá do alto. De que forma? Pensando nas coisas lá do alto. Ocupando a nossa mente, colocando a nossa mente no espírito com aquilo que é do terceiro céu. E o que vem do terceiro céu para nós? A palavra de Deus, irmãos. Então, fazendo isso, e graças ao Senhor por todas essas ferramentas que nos ajudam, fazendo isso, nós vamos sendo transformados. E não permanecemos mais na caducidade da letra. O que é caducidade? Vem de caducar, que é se tornar obsoleto, se tornar velho, se tornar antigo. Ou, quando você fala assim, a pessoa está caduca, quer dizer o quê? Ela fica repetindo a mesma coisa, ela não consegue avançar. Então a letra, ela é sempre a mesma. Agora, quando há o Espírito, aí há novidade de vida. Você pode ler um versículo 500 vezes, se você ler as 500 vezes no Espírito, as 500 vezes você vai ganhar algo novo de Deus. É isso que o Senhor quer. É para isso que Ele morreu e ressuscitou, para nós vivermos em novidade de vida, em novidade de espírito. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.